Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início na live de hoje e hoje nós vamos falar um pouco da situação financeira de cada pessoa, né? E não é que alguém possa dizer que a gente está misturando muito as coisas bíblicas, né? Até porque eu não tenho interesse de formar uma situação religiosa. Quando eu falo religião, eu falo na intenção de que as pessoas sejam religiosas e não simplesmente terem uma religião, né? Mas qual o maior interesse, então, que deveria ter as pessoas? Aprenderem, primeiro, e aprenderem mesmo, né? E ter ciência daquilo que vai passar a outras pessoas. Porque é um veneno passar para uma pessoa uma coisa que a gente não tem, na prática, certeza disso, né? Depois de aprender, aí agora vem o ensinar, né? Caso queira passar para alguém, então aí vamos passar uma coisa útil, né? Porque é muito triste, por exemplo, uma pessoa vir a acreditar em alguma coisa, ou até mesmo em pessoas mesmo, e depois disso vir a decepção, né? E não é só porque ficou decepcionado. Nossa vida tem um preço, nossa vida tem um tempo, né? Ela passa e nós não temos tempo a perder com isso. E às vezes um mau ensino, ou querer que alguém faça o que ele fez, que para ele deu certo porque ele usou de certa estratégia, mas para o outro, que às vezes não tem interesse nas estratégias que ele usou, porque às vezes chegam a ser até ridículas, né? Mas por que não? Né? Mas o importa é que ele queria que aquilo realizasse da sua forma. E acontecendo, ele estava feliz. Mas o outro que não tem essas habilidades para crescerem, usando às vezes até de má fé em alguma coisa, ele cuidando bem do seu caráter, ele vai fazer como o outro fez, meio parecido, mas para ele não vai dar certo. E aí depois? E ele esperando que isso dê certo, às vezes passa 1 ano, 2 anos, ou eu já vi pessoas que passou mais de 10 anos tentando uma coisa, porque ele viu dar certo para o outro, mas ele não sabe com experiência o que é realmente que o outro usou em cima da mesma situação. O outro usou da sua forma lá, que às vezes ele usou tipo que nem pode passar para você, certo? Ele passa para você, olha, eu fiz assim, é isso aqui que eu coloquei no meu negócio. Mas ele não... Bom, claro, eu estou falando de pessoas que estão usando de mau caráter, né? Então, mas que tem as pessoas que vai passar para você também direitinho, usando um caráter assim como o seu. E aí é que mostra se a inteligência dele, a criatividade dele, valeu mesmo, tem eficácia. Porque não precisa ser errado para que as coisas dê certo. Aí, então, essa é a parte que
não só vamos falar para alguém, para ver o bem dele, como temos a obrigação de passar. Porque aí nós vamos ter um mundo melhor. Por que às vezes tem alguém cheio, aparentemente, de felicidade e outros gritando de tristeza, boiando assim, flutuando no meio de problemas? Por causa disso, porque às vezes não há interesse naquele que encontrou o caminho, mas acontece que ele ficou com esse caminho que deu certo só para ele. Os outros, né? Não interessa. E aí, então, ele sempre vai ouvir alguém reclamando coisas que, com um simples ensino, claro, também se ele pegasse, né? Porque tem pessoas que você pode tentar ensinar para ele alguma coisa que dê certo, mas ele não vai. Às vezes, ele leva para um lado até triste, né, assim, para a gente ouvir, ruim, né? Então é isso. Agora, tem coisas que é profundo, mas dava para ser visto. Por exemplo, alguém te ensinar você a melhorar alguma coisa assim, através de orações, e tem certas pessoas aí que põem até propaganda em rádios, TVs, rede social, dizendo, ó, me procure e tal, porque eu te ensino como faz isso e dá certo. E garantido, e faz aquela festa toda que consegue enganar as pessoas. E pessoas que já não estão vigiando mesmo, né? Porque imagina você, se essa pessoa soubesse tanto assim, já falando da ação dele que diz ser espiritual. Mas é mais um golpe do que mesmo procurar no espiritual. Ainda que seja do lado do mal que ele esteja procurando, mas se pelo menos fosse espiritual, alguém que acredita que do lado dos espíritos mal pode acontecer alguma coisa, fazerem até que alguém fiquem ricos, então eles já ia cair porque ele estava em busca de crescer dessa forma, né? Mas se eles fossem assim tão sábios e fosse tão eficiente ao que ele vai passar para o outro em troca de, às vezes até de uma grande quantia de dinheiro, que a pessoa nem devia gastar porque vai fazer falta para ele, se ele é tão cheio de habilidades assim, de conhecimento, que pode vender essa estratégia, que vai dar certo garantindo, mexe na vida conjugal, mexe nos movimentos financeiros. Não, faça isso e você vai ficar rico e tal. Essa pessoa, muitas vezes, que mexe com isso, a pobreza reina na vida dele. Ele passa como está muito bem, mas cheio de dívida, casa toda bagunçada. Se ele fosse tão habilidoso assim e tendo certeza das coisas que faz, que pode até vender essa inteligência para o outro ficar rico, por que eu não acerto nos números da cena, da loteria? Não era bem mais fácil? Porque se ele sabe o seu passado, o seu futuro, e diz que é com precisão, vai acontecer, eu fiz para e tal, deu certo, e tal, trabalho assim, e procure, e dar-lhe um título, era muito fácil. Ele não precisava nem estar enganando os outros, vendendo porções aí de bênção aí,
e desenvolvimento na vida da pessoa, até mesmo na vida íntima. Ele mesmo já era, ele tinha que então, se isso fosse verdade, tê-lo alguém, ou ele mesmo, como exemplo, né? Olha, veja só, eu quero te vender isso, se você fizer assim, eu cobro tanto. Mas você pode ficar rico. Você vai ficar, certeza, que para poder fazer essa sedução aí, essa coisa maravilhosa aí que ele passa, então ele tinha que ter um exemplo nele. Tinha que olhar para esse elemento está na tábua de cima, né? Carrão importado da mão, já sabe, fica rico. Ele está vendendo, ele tá falando, se você aplica em tal oferta, faz o tal voto, você fica rico. Então não precisava ele ficar enganando as populações, e talvez até em nome de espíritos, né? Ele tinha suas habilidades, é tão inteligente e dá tão certo. E porque quase sempre essas pessoas morrem na miséria. Acompanhe a vida dessas pessoas para você ver. E não só esses que mexem nessa área. Pessoas desinteressadas da vida que não procuram o que ele quer para a vida dele e também, às vezes, nem pensando no futuro dos filhos. No futuro da sua vida conjugal, se entrar o caminho errado, detonar tudo, ele já deixa vazar essa demonstração que não está ligando muito para isso. Porque para andar, Jesus disse assim, como andarão juntos se ambos não forem de acordo? Então tem que colocar tudo de acordo. Quando fala, como andarão juntos ambos se não forem de acordo? Agora vamos virar um pouquinho só o sentido dessa palavra. Isso aí não está falando só do espiritual e nem só do sistema de vida material também não, porque tudo dê certo não. E está falando que não tem jeito de trabalhar na mesma profissão, vamos usar como profissão, para ficar fácil. O médico tem sua formatura, o seu tipo, a sua maneira de que ele trabalha. Aí vem um engenheiro civil, ele mexe com construção, né? O que tem a ver de poder pôr essa palavra andando juntos, um com o outro? Pode ir junto para uma festa momentânea, caso os dois forem bem próximos, assim, amigos, mas andar juntos significa uma vida sempre em contato, tinha que pelo menos estar na mesma área, porque senão não dá certo, entendeu? Outros entram pelo canal da sorte. Porque essa pessoa parece que é tão fácil. Ainda há poucos dias eu conheci essa pessoa pobre. E olha só a situação que ele está rico. Agora sim. Agora vamos fazer uma análise, porque isso chega a ser bastante profundo. Aí alguém vai dizer, isso é que eu disse que é profundo, né? Pode até não ser tão profundo, mas tem gente mergulhada nisso aí. Então, ele já começa pelo interesse. Interesse, desejo, permanência, não desistência fácil, desistir de algo na nossa vida, do qual nós esperamos com ansiedade de ter isso ou aquilo, já devia ter começado com mais cuidado, você não acha?
primeiro fazendo contas de tudo que você vai plantar, ou vai criar, ou vai construir, e buscar informações, estudos. Eu não paro de estudar as coisas. Eu vendo falar de alguma coisa, eu vendo que dá resultado para mim, ou que não dê para mim, mas pelo coração que tem, possa dar certo a outro, eu vou estudar essa coisa. Eu estou vivo, estou vivendo, graças a Deus, e algo que eu fizer que dê certo, que eu possa passar para alguma pessoa, que venha até tirar ele de certas situações ruins, eu estou ganhando com isso, estou sendo útil. Porque eu pensar em ter as coisas para mim e não lembrar que isso que me faz bem possa levar alguém a sentir bem, eu sou um egoísta, eu sou uma pessoa inútil. Inútil até a falar de mim mesmo, minha família, ao meu país, aos meus amigos. Uma pessoa assim que tem um caráter nessa maneira, que só pensa nele, mesmo ele tendo certeza que acerta, e ele não passando, não usando isso ardentemente para ser usado a favor do outro, ele é um inútil, ele é uma pessoa egoísta. Então, olha a qualidade que ele se coloca fazendo ou deixando de fazer. Então, isso tem que ser estudado, né? Se você quer ter uma vida razoável, porque não tem como, até que tem, dar certos rumos e explicações que pode melhorar o conhecimento de alguém. Mas não existe riqueza para vender para qualquer. Vender, assim, você chega e eu quero a riqueza mais ou menos baseado, assim, em certos valores. Então, quanto que custa esse pacote aí? Tanto. Poxa, caro, hein? Não, mas eu parcelo para você, você vai pagando em pequenas parcelas, né? Mas é eficiente. Não tem, não. Não existe esse tipo de comércio, não. Porque se existisse, amigo, a fila tinha quilômetros, pessoas comiam menos, gastavam menos, mas apostaria tudo em cima disso. Você chega na porta de uma casa lotérica, que vende ali aqueles bilhetes ali de um ou outro tipo de loteria. Você vai lá, às vezes, para pagar um talão de luz, alguma coisa, é a maior dificuldade do mundo. Você chega lá, você vê velhinhos lá, que está em quase 90 anos, está com um pacote assim, chega a estar dessa altura assim de cartão. Pega a sua frente, você tem serviço a fazer, você tem que correr atrás do prejuízo, como diz o ditado, e tem lá um senhorzinho lá, com aquele monte lá na mão. Será que podemos dizer que uma pessoa dessa tem pelo menos inteligência? Primeiro, ele foi tão atrasado que ele está buscando essa grande quantidade, caso viesse a acontecer, para viver quem? Se ele juntasse todo o dinheiro que ele põe numa pia, porque tem vezes que eu me assusto, eu olho lá, sem exagero, se pesar na balança dá mais de meio quilo. E ainda atrapalhando uma fila de uma pessoa querendo acertar um negócio ali para poder ir para o serviço trabalhar.
Você viu? Então, ali não há outro interesse. Ali há um sistema de loucura. Ganhar na loteria, o maior e o melhor matemático desse país, ele deu a explicação. Eu estou falando disso, aí ele estava falando agora mesmo, e agora ele está falando da loteria? Sim, porque faz parte. Porque tudo que queremos é viver melhor, não é isso? Ele disse que a possibilidade de acertar na loteria, honestamente, claro, né? Que está havendo tanta desonestidade dentro desses jogos, que você acredita mesmo que tem condições de uma pessoa só ganhar 240 vezes na cena ou na loteria? Como tem até propaganda na rede social ensinando como ganhar na Loto Fácil. Imagina, ele disse o seguinte, esse matemático, ele falou assim, olha, a possibilidade de que uma pessoa ganhe seria 10 sacas, dessas em torno de 60 quilos, cheias de bolinhas, do tamanho assim de uma pimenta do reino, pimenta preta, como alguns falam, né? Ou uma semente de mamão, umas 10 sacas dessas bolinhas, todas brancas, e despejar em um cômodo, se que não tem móveis, um cômodo, despejar e fazer que aí vai dar um monte alto, 10 sacas, né? Montão grande. E ele disse, aí depois levam uma pessoa que já está lá do lado de fora, que não sabe nem o que está acontecendo, dobra-se um pano preto 6 vezes, amarre como venda aos olhos e põe uma bolinha do mesmo tamanho preta na mão dele. E diz agora, e sai guiando ele. Ele chega e mistura, enfia a mão no meio do monte das brancas e solta aquela bolinha preta, que é do mesmo tamanho. E aí depois diz para uma pessoa, tira ele de perto para que ninguém veja dizer que foi convidado. Diz para uma pessoa lá fora, qualquer pessoa, agora pega a bolinha preta, tira a venda do outro, põe nele, ele não sabe de nada, ele só está atrás de loteria, né? Que quando entra lá atrás de achar que vai ficar milionário, ele já entra cego. Não vem ninguém com arte me dizer que ele está ali tendo certeza do que ele está procurando. Isso aí não é verdade. Ele já está fraco mentalmente, principalmente investindo muito dinheiro. Porque se ele tem muito dinheiro, já não precisava entrar aí. Bastava que ele não fosse idiota, soubesse usar o dinheiro que tem. E se ele está aplicando as economias que ele tem, que tiraria ele do sufoco dentro da sua casa, onde tudo está custando caro e a vida não está fácil, ele seria atrasado grandemente por não ter pensado desse lado. Pegou o único que tinha e ainda deu numa coisa que quase que pode dizer que não existe. E esse elemento com os olhos vendados, não viu nada, ele está atrás de ficar rico e tal, põe a bolinha preta no meio dessas 10 sacas de bolinhas, contendo muitas mil dentro de uma saca só, põe essa bolinha preta no meio. E não é porque esse matemático falou isso que eu estou usando isso aqui, não. É porque eu estudo a vida sempre.
sempre. E isso é assim, e é a maior verdade, viu? Então, a condição financeira, Deus deixou na cabeça de cada pessoa. A questão das adversidades no meio do público, das pessoas, na maneira da sua vida, é que não está sendo usado o que Deus entregou a todos, porque não existe sorte. Existem pessoas que não levam a sério e não procuram entendimento. É por isso que às vezes as coisas não dão certo. E essa é a palavra de hoje, amigo ouvinte. Apesar que até eu tenho separado aqui, ó, é como eu digo, eu não uso anotar nada. Mas isso aqui é um livro que eu escrevi, né? Até com o título Os Mistérios que ainda não foram revelados. É lindo isso aqui. Não estou vendendo livro, não. E as pessoas podem, às vezes, fazer essa pergunta, ou até interessar fazer encomenda desse livro. Não, eu não. Eu fiz o livro, mas não coloquei à venda. Mas é chamado Os Mistérios que ainda não foram revelados. Dentro desse livro tem coisa, como no que eu ia falar hoje, que está falando aí, ó. Isso vai dar para vocês verem. Aqui, sorte. Existe sorte? Claro que ele vai explicar que não tem possibilidade. Não existe possibilidade para terem sorte. Ele ensina com clareza que você deixa de mão de pensar em sorte. Só de falar que tem sorte, um está cheio dela e o outro não tem, já está num julgo desigual, porque você está colocando Deus como se fosse parcial, e Deus não é assim. Ele ama todos de igual modo, né? Deixe o seu like e a gente vai continuar as lives. Não temos intenção de parar, viu? E se você está gostando, ouviu alguma coisa que te serve, compartilhe. Também pode se inscrever, que me ajude a manter esse canal, porque não há desejos sobre as coisas que falo aqui lucrativos a meu respeito. Até porque eu estou colocando coisas de Deus, certo? Misturadas com conhecimentos, certo? Na prática. Quando eu te disser, é assim, eu só me arrisco, porque eu já fiz e deu certo. E ainda eu te aviso, falando, você tenta, e em curto prazo, que as coisas que eu passo para a pessoa, se quiser me perguntar, às vezes, coisas que acontecem em curto prazo. Eu não vou falar em longo prazo, porque ninguém sabe quanto tempo vai viver. Isso é churumelas, viu? Então, é assim que eu penso. Eu não quero usar canais para tentar me levantar através de uma propaganda, uma coisa assim. Não, esse não é o meu interesse. Eu corro atrás do meu bem próprio e das pessoas que me rodeiam. Amigo ouvinte, faça isso. O que não servir para você serve para outro, viu? Você pode ter certeza. Senhor, meu Pai, eu te agradeço pela noite e pelas revelações e pedindo sabedoria. Dessa mesma que o Senhor deu para Salomão, que levou a ser o homem que é. E sei que eu nunca me igualarei a ele, mas um pouco de sabedoria já me ajuda bastante, porque o Senhor é altíssimo. E eu peço pelos ouvintes, pelos enfermos da casa de cada um, que tudo se dê bem nos seus negócios, nas suas viagens, livre-os dos acidentes dessa vida, dos corruptos, livre das pessoas que o perseguem, e dê uma vida
de luz, de paz, de boas energias em sua casa, caso isso sendo possível, porque é o Senhor que sabe o que realmente as pessoas precisam para ser feliz e andar bem. Em nome de nosso Senhor Jesus, eu agradeço os seres espirituais do bem, os anjos do Senhor e os bons trabalhadores espirituais. Em teu nome eu agradeço a eles. E agradeço o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.